pessoal, como vocês estão? Começando mais um episódio aqui do Pod Café, o podcast da CB. Gente, tem pessoas que nessa vida inteira, né, nessa longa jornada e estrada da vida, que esperam a hora certa e ter a certeza, de fato, de que as coisas vão dar certo para poder se arriscar e se jogar. Mas tem pessoas que não precisam esperar. Vê a oportunidade, vai lá e agarra com toda a força. A pessoa que eu trouxe para conversar comigo aqui hoje é uma dessas pessoas, uma em 1 milhão, que se arrisca sem medo nenhum. O cara dos números, o cara que entende do assunto quando a gente fala de delivery, o cara da inteligência artificial. Gente, o cara sabe de tanta coisa que às vezes eu fico até confusa. E eu sou uma pessoa que admira muito o trabalho dessa outra pessoa. Então, quero muito que vocês recebam com carinho meu companheiro Guilherme Onofre. E aí, Bia, muito obrigado pelas palavras. Fiquei até sem jeito, gente. Um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Prazer é o nosso te receber. Gui, você é uma pessoa, como eu disse, né, que se arrisca muito, que não tem medo de dar a cara a tapa. Acho que isso é o essencial. E aí, para a gente começar aqui nossa conversa, eu queria entender com você com que você está tomando seu café hoje. Na verdade, vamos primeiro pegar o cafezinho, né, para você poder tomar ele. É o frutadinho da CB. Uma delícia. Saúde. Saúde. Então, hoje eu estou tomando meu café basicamente com reinvenção e acredito que inovação também. É algo que eu sempre busco, foi um longo aprendizado desde quando eu entrei aqui, então vamos pegar aí nos últimos 6 meses, sempre descobrindo novas oportunidades, descobrindo, analisando ali, né, estudando também, então acredito que essas duas palavras definem muito ali sobre o meu dia a dia e sobre o passar do tempo ali. Legal. Gui, você é uma pessoa, para contextualizar, né, para quem está em casa, o Gui hoje ele é um dos nossos analistas e ele é analista de delivery. A área dele é especialmente o delivery, né, que é algo que tem aumentado bastante aí dentro do mercado. Eu queria entender com você como foi sua caminhada para chegar até aqui, porque eu sei que você já fez outras coisas, mas até aqui, o que você já fez na sua vida, por onde você passou? Perfeito. Então, hoje em dia a gente fica aqui em Varginha, né, no escritório, mas eu sou natural de Poços de Caldas. Então, nasci lá em Poços, vivi até os meus 18 anos lá. E foi uma vida sempre das mesmas coisas ali. Então, sempre estudei na mesma escola, sempre morei na mesma casa, os mesmos amigos sempre. Então, ia chegando o pessoal, mas entrava no meu grupo. Nunca foi algo de eu buscar sair da minha zona de conforto, sempre estava ali. Aí chegou no 3º ano, fiz o Enem, pós-pandemia, não sabia ainda se ia passar ou não, e acabou que apareceu essa oportunidade. O medo, né? Nossa, aquele friozinho na barriga, mas deu certo. Aí passei aqui em Varginha, vim fazer a Unifal, estou fazendo curso de economia, né? E foi tudo novo para mim. Então, imagina você sair de um local depois de 18 anos, sair da zona de conforto, não conhecer ninguém, nossa, eu estava assustado. E até os primeiros 3 meses aqui, mais ou menos, eu contei muito com meu pai. Meu pai vinha direto para cá, meu pai viaja bastante, né? Então, toda semana ele batia a ponta aqui para Poços, ou senão ele ficava aqui final de semana, vinha minha família também. Foi um momento que eu me descobri muito também, independência, né? Então, ou você faz, não vai ter alguém. Não tem quem ali. vai fazer para você. Exatamente, então tem que aprender a se virar. Mas foi um momento de muito crescimento também. Então, que eu não trocaria nada, não mudaria nada por tudo que eu passei. E fiquei 6 meses, mais ou menos, aqui em Varginha, conhecendo a nova dinâmica, né? Como que era, me adaptando aqui à faculdade também. E depois eu comecei a trabalhar. Então, já trabalhei como jovem aprendiz, foi cerca de 6 meses ali. Trabalhei numa cooperativa de café daqui de Varginha mesmo. E naquela época fazia basicamente um trabalho de colher assinatura, preencher planilha ali, mas nada de O relacionamento. esforço. Exatamente. Então pegava, ia de um prédio para o outro, aí levava ali para a diretoria. Era um local muito engessado, né? Então tudo que você fosse fazer tinha que pedir autorização. Naquela época eu trabalhei no setor de obras, então eu mexia com essa parte principalmente de nota fiscal de produtos e serviços também. Então ali me ajudou realmente a entender como que é o mundo corporativo. Ali que eu iniciei, então, cru de tudo. Eu já tinha trabalhado com meu pai, mas aí é outra dinâmica. Família, né? Exatamente. Então, mesmo que meu pai pegava ali, cobrava para, às vezes não mandava o orçamento na hora, já vinha ali em cima,
Mas para você entender e aprender a se relacionar com as outras pessoas, acho que é muito importante, principalmente no mundo de hoje em dia, né? E aí eu vejo até com você, me espelho em você também nessa parte, porque... Nossa, agora eu fiquei surpresa, gente. Lidar com as pessoas é algo que, às vezes, a gente não tá num dia bom, né? Então, não tem como ignorar isso, mas você tem que ter a boa vizinhança, né? Vamos colocar assim. Então, saber conviver com todo mundo é muito importante. E eu acho que foi um período de muito aprendizado nesse quesito. Perder vício de linguagem, saber se portar, saber como que eu vou... Aquele local, então, estou no meu período de trabalho. Eu tenho que deixar tudo à parte para depois entrar ali e fazer o que tem que ser feito. Passei por esse período e o que me deixava mais incomodado, vamos colocar assim, né? Era a parte que eu fazia ali o serviço de segunda a quinta, sexta-feira eu ia para um curso. E aí, como era jovem aprendiz, é obrigatório isso, né? Eu chegava no curso, então, o pessoal todo mais novo que eu. Então, a turma de 15, 16 anos. E aí, você lá, pescando. Exatamente. Então, era uma dinâmica diferente, um pensamento diferente também. Sim. Ali não batia, eu já estava na faculdade, já queria... algo mais concreto, algo melhor, e aí eu comecei a procurar. Por um amigo meu, foi indicação também, aí entra a questão do relacionamento, né? A gente conversou bastante sobre isso. Sim. Então, surgiu uma oportunidade numa empresa que é basicamente do lado da minha casa. 2 minutinhos ali, eu saía do meu quarto e já batia ponta ali na empresa. Então, foi um momento em que juntou o conforto de eu estar ali pertinho, o estágio que conta ali para a faculdade também, e foi um momento de muito aprendizado. Muito aprendizado mesmo. Eu entrei lá como estagiário, era acho que 5 horas por dia, mas é uma empresa que eu consegui crescer bastante em questão de conhecimento, ganhei muita coisa ali dentro, e justamente por conta de pessoas também. Então, entra de novo relacionamento, é um pilar essencial ali, principalmente nesse quesito do ramo profissional, vamos colocar assim, então foi algo que interferiu bastante. Aí, hoje em dia, eu cito sempre 3 pessoas. O Gustavo e o Arthur, que me ajudaram muito na parte de Excel, de sistemas, então eu nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nada voltado para isso, sempre aprendi na prática, ali no dia a dia, como que eu faço tal coisa. Então, ia chegando no pessoal ali e ia aprendendo como que eles faziam, pegava, adaptava e fazia do meu jeitinho. Depois, e a principal ali dentro é a Joyce, né? Então, a Joyce eu sempre gosto de citar, era a pessoa que foi a responsável pelo meu desenvolvimento. Então, toda a planilha que eu ia fazer, toda a análise, todo o estudo, toda a ligação. Gente, pra vocês terem uma noção, no começo, então, quando eu trabalhava na Minasul, por exemplo, eu evitava de ligar para qualquer pessoa. Então, precisa ligar ali pro fornecedor, mandava mensagem. Eu era muito ruim. Ia pedir uma pizza em casa, ligação já jamais. Tremia. Nossa Senhora. Muito ruim. Vocês têm WhatsApp? Exatamente. Então, pegava, sempre fui de conversar por mensagem, uma pessoa muito envergonhada, e foi com isso, foi quebrando. Então, na Minasul, eu tive que fazer algumas ligações ali, de vez em quando, mas depois, ali na Inova, né, que eu trabalhei, aí era basicamente serviço para ligação. Então, todo dia eu tenho que ligar, eu tenho que entrar no sistema. Então, foi um período que foi muito complicado para mim, fazer essa transição, né? E depois consegui me adaptar a algo que não era novo, né? Não é algo que você vê e espanta, é algo básico, vamos colocar assim, só que era muito complicado. Então, sempre fui aquela pessoa de análise, de número, de dados, mas aí na hora que chegava ali no relacionamento foi algo que eu... Travava. Exatamente. E algo que eu só consegui desenvolver também por conta do trabalho. Então, é aquele negócio. Você precisa cursar inglês. Beleza, tem que fazer, eu entendo que é essencial, mas às vezes você vai deixando no dia a dia, na correria, vai exatamente. ficando, né? Exatamente. Mas aí você precisa conversar com as pessoas, você precisa fazer um curso de oratória, por exemplo, ou senão você vai aprender na marra. E aí, como é que você vai fazer? Por quê? Tem que ser feito, senão eu não vou ficar ali. Então, foi uma pessoa que me ajudou muito, tanto em questão no lado pessoal, né, de reconhecimento, de visualizar as coisas, né? Da importância, quanto também, né, nessa parte profissional. Então, a Joyce, um abração aí pra você, foi uma pessoa que fez um diferencial ali muito grande na minha vida. E depois de um tempo lá na Inova, foi também 6 meses. Então, foi basicamente um ano ali trabalhando de jovem aprendiz. Períodos. Isso, exatamente. Depois desse ano, basicamente, aí no mercado de trabalho, aí surgiu a oportunidade aqui na UF. Então, não achava que ia dar certo. Quando eu vim fazer a entrevista aqui com o Mikael,
ele no finalzinho da entrevista pegou e me falou: cara, teu perfil muito bom, só que você não tem experiência, né? E então, um jovem com muita ambição. Só que o que você acha de vir para um estágio aqui? Aí, na primeira vez, já peguei e falei: não, cara, então... Já com os 2 pés, assim. Não, não quero. Estágio, para mim, não vai dar certo. Tem o comodismo lá do lado de casa, né? Então, cara, acho que nesse momento não seria o ideal para mim. Só se fosse essa parte de analista mesmo. Então, eu achei que já tinha dado errado. Eu achei que ali, beleza, já que não tem essa experiência, depois vou tentar em outro local, não sei como que vai ser feito. Passou 2 semanas, mais ou menos, umas 2 semanas, quase 3 semanas, eu já tinha até esquecido, assim, porque eu pensei, não falou mais nada, não deu nenhum sinal ruim. Ali. Exatamente. Aí eu chegando em Poços de Caldas, né, peguei a estrada e tava chegando lá com o carro, uma mensagem do Mikael, uma sexta-feira, 3 horas da tarde, mais ou menos, no meio da tarde assim, finalzinho da tarde, perguntando se eu poderia voltar aqui para fazer uma entrevista com a diretora e tudo. Aí já foi a ansiedade lá em cima. Aí já comecei a pensar, então eu sou uma pessoa que sou muito desse jeito também. Não consigo ficar parado. Então, tudo que acontece, aí eu fico pensando, e se acontecer isso, se acontecer de tal forma? Já faz 1000 previsões na cabeça do que pode dar certo ou não. Eu vou ter que gravar o podcast. O que eu vou ter que saber? Nossa, e se ela fizer uma pergunta e tal coisa? Então, nunca para a minha mente. Sempre ali, no dia a dia, na correria, sempre pensando e pensando e pensando. E é algo que, por um lado, é muito bom. Muito do meu avanço foi por conta disso. Mas, por outro lado, também pode ser prejudicial. Exatamente. Então, tem que saber ali, é o meio termo, né? É uma linha... Exatamente. Então... Foi um momento ali que eu fiquei pensando no final de semana inteiro, depois vim aqui, foi uma terça-feira mais ou menos, conversei com a Thaís num bate-papo muito rápido e no final deu certo. Então, foi até essa experiência ali da entrevista foi algo muito bacana para trabalhar um pouquinho mais com essa parte, com esse lado da ansiedade, assim, vamos colocar, né? De ficar pensando muito à frente. Mas aí, quando eu iniciei aqui, aí que foi o boom da minha carreira. Então, eu entrei aqui para fazer uma parte da parte do sucesso, né? Muito do que uma das tarefas que você faz hoje em dia. Mas acabou que eu fui para esse novo setor de delivery. Então, quando eu peguei e falei sobre essa parte da inovação, realmente, e até de reinvenção, uma parte que até hoje em dia tem muitos mistérios, muita coisa nova a ser explorada, muita coisa que a gente ainda não descobriu. E aí que eu entrei, botei a cara ali nessa parte e deu muito certo. Então, um pouquinho, né, desse trajeto. Um pouquinho, do que aconteceu. É legal, eu abri aqui, né, o podcast falando sobre a questão de que, às vezes, quando a gente vem com uma bagagem um pouco maior, que aí também, o que seria bagagem maior, né? Depende da perspectiva, do que se vê. Acho que é isso. Mas quando a gente fala de currículo, que você falou que o Mika lá atrás, né, falou para você com relação a você tem pouca experiência, que sim, que não, é algo que conta muito. E aí eu brinquei com você até mais cedo sobre a questão de que, às vezes, quando a gente tem muita experiência, a gente tem mais medo de colocar a cara, porque a gente quer que seja algo mais certeiro. Não, precisa que seja isso. E, no seu caso, você colocou mesmo o rosto, porque, assim, é uma área nova, né? Quer não, acho que para o mercado tem sido uma área, assim, onde tá todo mundo descobrindo muita coisa agora. E a tendência é só melhorar para dentro dessa área, né? Para os próximos anos, os próximos períodos, assim. Mas é novo. E aí você pegou o desafio e fez, então, é para lá que eu vou mesmo. É ali mesmo. É ali mesmo. Mas você falou também sobre essa questão da ansiedade. Porque, resumindo, o medo de dar certo ou dar errado, a gente fala muito sobre ansiedade. O nosso tempo atual, ele acaba impulsionando um pouco mais, né? As pessoas serem mais ansiosas. Você sente que isso em algum momento te atrapalhou? Sim. Então, é algo que, querendo ou não, é algo que você falou. Tem que tomar muito cuidado, porque senão ele pode se tornar prejudicial. E aí, o que acontece? Sempre fui essa pessoa, então acho que foi muito do jeito que eu fui criado, por exemplo. Então, sempre focado ali em resultados. Então, boletim, como que tá o boletim ali no final do mês? Mas naquela época eu não tinha tanta preocupação, tanto que até quando eu fui fazer o Enem, né? Então, passou daquele período de 2 anos, basicamente, de pandemia. 2 anos em casa. Aí você estuda daquele jeito, aí você conversa com o amigo para fazer prova ali.
Então, foi um momento que até, vamos colocar assim, antes do Enem, eu achei que ia ficar muito preocupado. Eu fiquei mais com a parte da USP, por exemplo. Fui fazer a FUVEST. E aí, nessa, eu fiquei um pouco mais ansioso, não consegui dormir direito, não comi direito. E aí, o resultado, obviamente, não foi muito bom. Só que pro Enem, parece que eu fui tranquilo. E no Enem foi na onde que deu certo. Só que até depois, eu não sabia que tinha como você verificar a nota depois. Então, foi algo que até parece que eu larguei, né, no momento. Mas foi uma tranquilidade, uma naturalidade ali. Não sei o que no final foi o que te ajudou. Isso, exatamente. Só que aí você pega, por exemplo, a questão da ansiedade. Então, depois que passou, quando que eu fiquei muito nervoso, muito ansioso? É a questão da conversa que eu peguei e falei com vocês, mas imagina subir num palco de uma convenção. Então, o evento que a gente fez. Eu lembro, todo mundo ansioso, né? Exatamente. Então, quando eu saio da minha zona de conforto, o que seria essa zona de conforto? Então, às vezes no dia a dia do trabalho, Guilherme, quanto que essa loja aqui está desempenhando? Ou se não, o que aconteceu aqui? Você foi atrás de tal coisa? Eu tô ali no meu local, já tô nesse ambiente, já tô acostumado, já fiz tudo que tinha que ser feito e eu consigo prever tudo. Então, é um momento ali que tá tranquilo, tá de boa. Agora, por exemplo, num palco da convenção, mais de 600 pessoas. Eu tinha o quê? Uns 4 meses de casa. Um garoto assustado ainda. Então, nem eu sabia mais ou menos do que eu tava falando que eu vou falar ali? Exatamente. Então, foi um momento outro divisor de águas ali na minha carreira, mas um momento que eu fiquei muito ansioso. Então, de noite, aí eu peguei e fui dormi uma horinha ali, vamos colocar, não tava conseguindo comer direito. Só tava pensando naquilo, e se acontecer tal coisa. Só que o que me deixava mais ansioso ainda era não conseguir prever. Então, eu não sabia como que ia ser a dinâmica, e se alguém da plateia falar alguma coisa, e se abrir ali pro pessoal. Então, eu acho que em alguns casos assim, realmente, pega e atrapalha. Mas é o saber lidar. Então, acaba que com o tempo você vai desenvolvendo ali algumas técnicas, coisas do tipo, você vai se conhecendo mais também, né? Então, algo que foi muito importante para mim é minha namorada. Então, a gente começamos a namorar faz quase 10 meses e foi um processo de autoconhecimento também muito grande. Foi uma pessoa que vem me ajudando, não tem nem explicação, assim. Foi uma pessoa também que foi colocada na minha vida para avançar, assim, não tem nem palavras para descrever, mas me ajudou muito. Um dos pilares aí para eu estar onde eu estou hoje em dia. Contextualizando para quem está ouvindo a gente, né, a convenção, de fato, é um evento, né, que tem, onde vão muitas das pessoas que estão presentes no nosso ecossistema. Então, os nossos franqueados, né, as pessoas que convivem ali com a gente no nosso dia a dia, os fornecedores que são nossos parceiros. É uma galera mesmo. E eu lembro que essa parte onde você fala da zona de conforto, comigo seria o contrário de você. Número, eu gosto porque é meu dia a dia, eu tenho que visualizar os números todo dia, mas falar, nossa, é minha parte que eu sou... Nossa, meu conforto é olhar números. Jamais! Eu adoro conversar. Eu gosto de falar. Então, ao mesmo tempo que tava todo mundo na convenção... Ai, meu Deus, o palco. Ai, meu Deus. Eu tava, tipo assim... Que legal. Porque Super eu gosto. Animado. Porque eu gosto. E eu lembro até que minutos antes, né? Porque o Gui, ele acabou ali participando de um painel, né? Onde foi justamente sobre delivery. E eu fui para uma zona de conforto super minha. Que é da parte, mas no olhar um pouco mais feminino e tudo mais. Então, eu gostei. Para mim, tava confortável. E antes perguntaram, você tá nervosa? Eu, não. Tô de boa. Mas na hora que eu subi, eu fiz, gente, se alguém me perguntar alguma coisa, e se alguém me perguntar algo que eu não vou saber responder... E aí a cabeça fica assim, né? Será que eu vou saber responder a pessoa? Exatamente. E aí depois você pega e vê que... Depois você sai tão tranquilo, tão de boa. E você falou do apoio da sua namorada, eu tive o apoio da minha amiga, porque o meu painel foi no segundo dia, então um dia antes eu já tava tipo assim, gente, será? Igual a gente brinca aqui, gente, o será-se. Será? Abraço pro Fabinho aí, ó. Será se? E a cabeça fica desse jeito, só que ela pegou e falou, não, vai e mostra o que você sabe fazer. E pra mim, foi um ponto de partida, assim, porque foi daí, na convenção, que aí depois, em um evento, quem fez isso vai até se lembrar, dentro do nosso ônibus, voltando pra cá, uma pessoa
virou e falou, gente, vamos bater palma pra nossa amiga Beatriz? Eu falei assim, gente, não é que eu posso começar a falar? E aí foi onde outros projetos que eu tinha pausado, eu startei. Como, por exemplo, hoje, tenho a oportunidade de estar aqui conversando com você no podcast. O que você sente que de lá para cá, né? Que você disse que foi um grande ponto de virada para você também com relação à oratória. O que você sente que mudou desde a convenção? Porque você é uma pessoa muito tranquila, não era uma pessoa tão comunicativa, tão aberta. E depois de lá, você melhorou bastante nesse sentido. O que você sente assim que, poxa, isso daqui foi... Cara, eu acho que a questão do pegar e fazer, é o que eu te falei. Então, você tem que fazer, você vai dar um jeito de ser feito. Sou muito desse jeito. Então, ó, você vai precisar fazer tal coisa. Eu vou dar meus pulos, vou dar algum jeito de pegar e entregar, por exemplo. Então, acredito que a rotina do dia a dia, a gente pega, tem dia que a gente faz 5, 6 reuniões, aí é chamada de vídeo, é ligação de voz. Então, essa constância ajuda muito. Porque tarefas que você faz repetitivamente, você vai ficar bom. Não tem como você fugir disso. Você não pode ser a melhor pessoa, mas você vai ficar craque naquilo ali. Você faz todo dia, né? Então, eu acho que muito disso, da rotina, ajudou consideravelmente. Autoconhecimento, eu acho que é muito importante. Então, você se conhecer mais, conhecer, ó, esse ponto aqui, realmente eu não tenho muito desenvolvimento ali, muito talento. Então, eu sou uma pessoa que minha mãe é formada em matemática, então eu puxei muito essa parte para ela. Por mais que meu pai é vendedor, então meu pai tá lá, chega ali na pessoa, fala com jeitinho. Isso, vai no boca a boca ali com todo mundo, vai conversando, vai em loja e tudo. Mas aí, nesse aspecto, eu já puxei pra minha mãe. Então, é números. Aí, mesmo ela sendo ali professora, formou, mas aí eu não tinha esse contato. E aí, eu só identifiquei. Então, comunicação, lidar com as pessoas, como que eu posso me portar, como que eu vou parar com esse vício aqui, por exemplo. Porque tem local, uma coisa é você conversar com os amigos, outra coisa é você estar no podcast, outra coisa é você estar numa reunião. Então, muda muito. Você tem que saber se adaptar de acordo com o cenário. Eu acho que é um dos pontos principais. E você correr atrás. Então, se eu não sou tão bom nisso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui e, de noite, pegar e treinar com a minha namorada. Então, eu vou simular aqui uma reunião. O que eu vou falar? Ah, não, mas aí pega e me passa o feedback. Passa de verdade, não mente não. Fala o que aconteceu, o que você acha. Então, até aqui dentro da empresa mesmo. Às vezes vou apresentar alguma coisa numa reunião aqui interna que a gente tem, depois eu pego e sento com o Mikael. Eu já pego e falo, Mica, o que aconteceu? O que eu posso melhorar? Exatamente. Então, eu acho que isso é super importante, você ter a humildade ali, né? Reconhecer também. E não só reconhecer, não adianta nada você falar, eu sou ruim e aceitar. Você tem que correr atrás e fazer. O conformar. Exatamente. Hoje eu estava conversando mais cedo justamente sobre isso, porque viraram para mim em uma conversa e falaram, não, você tem que se acostumar. Às vezes não tem que acostumar, não. Acostumar, não tenho. Exatamente. Acostumar jamais. No dia que eu tiver um entendimento de que tá ok, beleza, é isso, mas acostumar não. Porque até o próprio Mikael brincou comigo e falou que é uma palavra dos meus gatilhos, né? De acostumar com algo. Não dá pra gente se acostumar. Exatamente. Se a gente se acostuma, a gente não tenta. E aí, o não tentar, acho que atrapalha um pouco. Exatamente. Até. Que é o que você trouxe bastante. Você falou bastante sobre o lado profissional, mas eu queria entender também um pouco mais sobre o pessoal. Você citou seu pai, a sua mãe, a sua namorada também. Como que é esse lado mais familiar do Guilherme? Quem é o Guilherme para além dos números? Guilherme Pessoa. Então, desde criancinha, como eu te falei, então eu vivia nesse conforto, vamos colocar assim, né? Na minha zona de conforto. Então, quando eu nasci, eu peguei e fiquei até os 3 anos com a minha avó. Então, meu pai e minha mãe, meu pai viajava, ele ia viajar, às vezes ficava 2 dias fora, porque ele ia de carona. Então, eles fizeram um maior esforço para eu estar onde eu estou hoje em dia. Foram 2 pessoas que nunca deixaram faltar nada em casa, tenho uma gratidão eterna por eles. E que sempre, desde criança, eu estudei em uma escola particular. Tive essa oportunidade de vida, que coisa que para a realidade do Brasil é muito complicado. Então, eles fizeram de tudo, se sacrificaram. Meu pai ia viajar, então, e tinha que pegar carona, não tinha nem o carro ali. Até te contar a história, né? Primeiro carro zero que ele pegou e tirou, deu PT no carro.
Então... gente, assim, quando a gente pensa que vai ser glorificado. Exatamente. E aí teve que reiniciar, começar do zero de novo, algo que é muito difícil. Então, acredito que muito dessa parte da casca, de você começar do zero mesmo, botar a cara em algo novo. Nossa, Gui, mas ninguém sabe fazer. Eu acho que vem muito isso dele e minha mãe sempre ali no pé no chão. Então, teu pai vai viajar? Beleza, eu tô aqui com você. Então, eu vou cuidar, vou fazer de um tudo aqui pra você. E entra muito nessa parte do acolhimento. Então, minha mãe entrava muito para isso. Aí, então, saía de manhã, saía cedo. Minha mãe trabalhava das 7 até as 5h30, 6 horas. O dia todo fora de casa. Então, até os 3 anos eu ficava com a minha avó. Aí, ficava lá na casa da minha avó, do meu avô. Minha tia-avó passou um tempinho lá com eles também. Então, chegava logo de manhã e ficava até de noite. A gente jantava lá e depois ia para casa. Então, é uma relação que a nossa família é muito unida, muito próxima por conta disso. Então, eu sou muito apegado na minha avó hoje em dia, né? Meu avô veio a falecer. Mas foi um período ali que aí, essa parte eu não lembro muito, né? Então, até os 3. Aí, entrou na escola. Depois, eu entrava na escola, estudava de tarde só. De manhã, eu ficava lá de novo. Minha mãe ia trabalhar. Aí, de tarde, ia para a escola. E depois, de noite, voltava para casa. Então, sempre nessa rotina. Eu tenho um irmão mais novo também, né? Então, meu irmão é quase 5 anos mais novo que eu, né? 4 anos e pouquinho. Ai, qual que é a experiência? Nossa Senhora. E o tanto porque que meus brigava. Irmãos são muito mais velhos do que eu. Eu sou a rapa do tacho, né? Que a gente brinca. Ah, não. Mas ser mais velho é pior. Vamos combinar aqui. Não sei. Não. Mas aí, meu irmão também veio... É uma sensação que não dá pra você explicar, né? Então, uma pessoa que você pode contar a qualquer momento. Agora, eu até brinco, porque eu vou lá pra Poços de vez em quando. Eu vou a cada mês, às vezes fica 1 mês e meio sem ir, e cada vez cresce mais. Ô, Bia, ele tá com uns 15 anos, ele já tá mais alto que eu. Eu falo, não é possível. E eu ficava zoando ele, chamava de criança. O meu fermento. Ué. Então, foi uma parceria desde pequenininho, né? Então, eu entrei pra escola, passou um tempinho, aí ele já veio já. Então, é uma pessoa que, por exemplo, até o 6º ano lá na minha escola, até uns 13, se eu não me engano, mais ou menos da cidade, você estudava de tarde, depois ia pra de manhã. Então, do 1º até o 6º ano, eu ficava ali com meu irmão de manhã na minha avó, depois a gente ia junto pra escola, então ele ia pra turminha dele, eu ia pra mim. E depois virou. Aí eu fui estudar de manhã no 7º ano, ficava de manhã na escola até umas meio-dia e meio, mais ou menos. Depois ia pra minha avó. Então, pegava o ônibus, saía da escola e já ia direto pra minha avó. Ficava lá a tarde inteira. E aí, nesse tempo que a gente ficava lá, que aí só eu ficava, na verdade, né? Que meu irmão estudava de tarde. A gente trocou assim. Aí, todo santo dia, 3 horas da tarde, aí eu com meu avô dar uma volta no bairro. Então... A gente ia pra ver como tava as coisas, fiscalizar. Isso, exatamente. Então, jogar o papo fora. Às vezes a gente nem conversava, mas só ia andar. Foi criada ali uma rotina pra gente. Então, era um momento, assim, muito especial. Naquela época, eu não sabia. E aí que é o melhor ainda. Porque imagina, você sabe ali que é uma coisa muito especial, você vai pegando com o tempo, né? Então, depois. Então, eu me recordo com muita alegria desse tempo que a gente passava. Então... Vamos lá no mercadinho. Aí a gente pegava, andava ali, era pertinho de casa, ia conversando. Aí eu pegava um salgadinho, ou se não um picolé, pegava um refrizinho também. Então a gente criou essa relação de muita parceria, assim. Meu avô sempre foi um cara mais fechado, ele era o homem da família. O provedor. Exatamente. Então, um pilar. Tudo foi voltado, ele criou 4 filhos muito bem, nunca deixou faltar nada também. Então... É aquela pessoa que se mantinha meio que distante mesmo estando perto. Então... É que às vezes o jeito, né? Exatamente. Eu tenho que ser o lado firme, mas ao mesmo tempo a forma de demonstrar carinho Exatamente. é diferente. É não deixando nada faltar, literalmente. Colocando pão na mesa todo dia. Exatamente. É a da época, né? Então, é o alicerce. O homem, ele tem que fazer isso e isso. A mulher ia ficar em casa, ia formar família, só que o homem não pode deixar faltar. Então, foi muito criado nisso, né? Mas aí, passou esse tempinho. Então, fiquei até o 9º ano lá. E aí, até entrei com você, né? Não saía muito com o pessoal. Era mais tranquilo, né? Isso, exatamente. Então, sempre fui mais de ficar em casa. O pessoal saía na sexta-feira da aula, ia lá comer alguma coisa, depois ia pra casa de um amigo. Então, sempre fui de ficar mais quietinho. E aí, eu ficava lá na casa da minha avó. Então, todo dia ali com os dois... Todos os dias na casa da avó. Exatamente. Só final de semana que eu dava uma folguinha pra eles.
Mas aí chegou o primeiro ano do ensino médio e aí entrou pandemia. Então, aí o mundo revirou de cabeça para baixo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando chegou a pandemia, eu falei, um tempinho agora em casa, coisa Agora boa, vou né? dar uma descansadinha. Dá pra dar uma dormidinha a mais. Então, a gente pensou que ia ser o quê? 2 dias? 1 dia? Depois já tava de volta lá, 2 semaninhas. 2 anos. 2 anos. Então, e 2 anos de muita modificação e até avanço, mas também retrocesso. Então, é algo que transformou a sociedade, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Você perdeu o seu avô, inclusive, né? Você tinha aberto comigo mais cedo. Isso. Dentro desse período. Então, foi uma loucura. Foi na época, meu avô pegou Covid, foi internado, foi pra UTI, ficou entubado também. E aí, nesse mesmo tempo que ele foi pra UTI, ele deu uma recuperada. E ele voltou pra casa. Só que nessa, a minha tia pegou e também pegou Covid. Na mesma época. E foi pra UTI. Então, foi basicamente uma transição assim, dele saindo e ela entrando. E aí, quando ela entrou, ficou em coma, então foi entubado também, ficou... Aí a mesma sensação de incerteza. Exatamente, então aquele medo de si. E aí que entra a parte da ansiedade, um dos momentos que eu mais desenvolvi ali também, que é muito complicado, né? Então, se lidar, você não sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer, como que vai ser... E aí ficou lá a família inteira muito... ficou frágil, né? Fragilizada. Os dois muito importantes pra gente. A minha tia que ficou internada, né? Ela é a irmã mais velha. Então, tem o irmão, que é o mais velho dos 4 filhos, né? E aí tem 3... foram 4 filhos que meu avô teve. Então, um homem e 3 mulheres. Ela é a mulher mais velha. Então, ficou lá internada também. E nesse mesmo tempo, meu avô voltou para casa. Mas aí, passou cerca de 2 semanas, eu acho. Ela saiu do coma, ainda ficou na UTI, né? Então, foi um tempo para recuperar. Ali, ela estava com 60% do pulmão comprometido. Então, era um momento que ali, o médico já pegava e falava... não sei. Não Até sei o se médico vai dar, traz não. essa incerteza, exatamente. Então, foi muito complicado. Só que aí, nesse tempo que ela saiu do tubo, né? Aí, meu avô veio a falecer. Porque a recuperação dele, então, pós-Covid, não foi feita de maneira correta. Não foi passado nenhum medicamento, não foi feito o acompanhamento. Então, foi um período muito... ele estava muito bem. Foi um momento que a gente se aproximou dele, por exemplo. Então, aquela pessoa que não se mostrava ser vulnerável, ficou. Então, ele meio que dependia da gente ali. Ele se abriu. Exatamente. Então, uma coisa que eu peguei e falei que você pegar e assistir uma TV com meu avô, ficar ali do lado, deitado junto, era coisa que não acontecia. E nesse aí, período aconteceu. Exatamente. Então, parece que foi até um momento planejado ali para isso. Então, aqui, ó. Pega essa oportunidade, gente, e aproveita. 2 semaninhas aí, a gente ficou com meu avô, parece que era o que faltava, entendeu? Não foi aquela saída repentina. Veio, ficou esse tempinho, deu um problema no rim, e aí veio a falecer, né? Então, foi um baque para a família. Mas é o que eu te falei, no momento ali, parece que eu nem senti a ficha cair. Demorou muito tempo. Demora, assim. né? Quando a gente fala de perda e luto, demora muito. Como eu comentei com você mais cedo, que antes a gente teve um papo assim, e quando você entrou nesse assunto em específico, eu até falei, nossa, muito parecido. Porque durante a pandemia, o meu pai contraiu Covid na segunda vez, porque na primeira vez ele ficou assintomático. E aí, na segunda vez, a casa inteira pegou. Todo mundo da família pegou. Então, meu pai internado, a minha irmã, ao mesmo tempo, que tem anemia falciforme, teve que ser internada também por conta do cuidado, né? Enfim, que precisa se ter a mais. Aí, minha sobrinha na outra casa com Covid, eu, a minha madrasta e meu irmão com Covid em outra, todo mundo isolado. E aí, meu pai ficou entubado, teve uma melhora num dia, que eu até me recordo da última ligação que a gente fez, foi o dia que ele conseguiu ligar. Que aí a última frase do meu pai foi, Bia, não chora. Porque, gente, como vocês já viram, né, eu sou meio chorona. E aí, melhorou, aí você faz tipo, nossa, agora eu acho que vai, hein? Porque saiu do tubo, tá bem. E aí, no outro dia, ali, por volta de 11 horas da manhã, se eu não estou enganada, ele veio a falecer. Só que eu vivi 2 anos de pandemia junto com meu pai.
Foi 1 ano, né? Porque eu sempre tive muito junto, mas eu morava em Minas. Então, ia e voltava, via menos, né? Com menos frequência. E durante a pandemia, acabei ficando lá. Eu acho que essas 2 semanas que você teve, eu tive a oportunidade de ter em 2 anos. Mas mais intensamente em 1 ano, De assim. aproximação mesmo, De né? estar no dia a dia, de dar risada todo dia, de olhar ele falando, neguinha! Foi nesse período. E quando a gente tá vivendo, é engraçado que a gente não olha. Exatamente. A gente fica só na ansiedade, tipo assim, nossa, o que vai acontecer? Como que vai acontecer? Comércio fechando, coisa abrindo, cada dia uma notícia diferente na televisão, a gente não sabe de fato o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E aí é preso na rede social para entender um pouco, às vezes, e ainda assim não entender nada. Mas depois, quando a gente para pensar, a gente fala, poxa, ainda bem que eu aproveitei naquela época, ainda bem que eu aproveitei naquele período. Que eu acho que conecta com tudo que a gente vem conversando aqui, né? Que, por exemplo, no seu caso, uma oportunidade que você teve, você fez assim, não, eu vou agarrar. E se lá atrás você falasse, não, vou não. Exatamente. Vou nada. O desafio não é pra mim, não. Não é pra mim, não, tô de boa. Então, foi algo que eu aprendi muito com ele, né? Por exemplo, com meu pai também, nessa parte. Então, de botar a cara mesmo, né? É algo que diferencia muito. E até entrando nessa parte de... Você pegou e falou do teu pai, né? Que foi de um dia pro outro, então foi mais repentino ainda. Mas eu sempre tento... Meu primo que falou isso pra mim uma vez, e eu sempre tento levar isso comigo. Por mais que a situação seja a mais horrível possível, sempre tem um ensinamento que você consegue tirar dela. Então, Sim. tem alguma coisa boa. Muito do dia a dia, por exemplo, você vai aprender errando. Então, só errando que você vai ver, isso daqui não funciona. E aí você vê isso até com criança. Então, o bebezinho, quando ele vai andar, ou se não vai subir em algum lugar e cai, aí ele já vai começar a chorar, vai doer. Dá cada capote. E aí que aprende. Mas a gente não muda. Todo mundo é assim e pra vida inteira. Então, só vai mudar ali, que às vezes não é um capote, não vai ser um machucado ali físico que a gente vai ter. Mas você vai tomar um tombo. Então, é o jeito, assim, mais comum, vamos colocar assim, de se aprender, né? Então, foi algo ali que é muito ruim, essa parte ali, mas, poxa, era melhor já ter ido, às vezes, direto, né? Porque aí me dá essa falsa esperança de que tá tudo bem para depois pegar lá e tirar de mim. Então, pode ser um pensamento que a gente tem, mas eu tento ver pelo outro lado. Então, ele podia ter morrido naquela hora, só que ele ficou 2 semanas e você pôde aproveitar Exatamente. 2 semanas. 2 semanas que eu nunca tinha vivido daquele jeito com ele. Então, meu pai ficou 1 dia. Só que foi uma ligação ali, Bia, não chora. Então, eu vou lembrar desse momento eternamente, entendeu? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de coisas maiores, vamos colocar assim, Sim. né? De ter essa conversa, né? Esse toque ali com a pessoa. Então, eu sempre, independente de qualquer coisa que aconteça, por mais trágico que seja, eu sempre tento levar isso comigo. Então, é difícil no momento que você está ali, naquele turbilhão de coisas. Então, muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Mas é sempre importante que, mesmo que não seja no momento, mas depois você parar para analisar e ver que sempre tem algum ensinamento, alguma coisa que você vai tirar, que você pode aplicar. Né? Exatamente. Gui, acho que a gente falou de tantas pessoas e tantas camadas aqui ao longo dessa conversa. E dentro da CB a gente fala também muito disso, né? O podcast ele vem disso. Enfim, dessa mistura que de pessoas, de lugares, de entendimento, de inovação, às vezes de tradição, enfim. É uma mistureba, uma mistura muito boa. E aí eu queria entender, depois disso tudo que a gente conversou, qual que é a sua mistura? O que você fala assim, isso daqui é o Guilherme hoje? Em relação a pessoas, então, eu acredito que tem uma boa parte, como eu te falei, da parte de ser um perfil analítico ali, né? Então, de eu pegar o que eu vou fazer, como que eu vou tomar essa decisão aqui. Então, eu vou pegar e vou me basear nisso, com a minha mãe. Então, tem uma grande parte da minha mãe aqui, inclusive um beijo, mãe, que eu uso no meu dia a dia, que é o ser o Guilherme, né? Então, faz parte de mim. Minha mãe, como eu falei para vocês, se formou na parte de matemática, mas um pouquinho logo depois ela já começou a trabalhar com crianças especiais. Então, ela se especializou nessa área, até que hoje em dia ela não dá mais aula e ela só fica cuidando dessas pessoas, dentro da escola mesmo.
Então, toda essa parte ali, tanto do perfil analítico, mas quanto também da consciência social, vamos colocar assim, né? Então, você tem empatia com a outra pessoa, como que você vai se relacionar? Então, isso daqui, ó, filho, você não pode pegar e falar. Então, essa construção ali do dia a dia, principalmente antes, quando meu pai viajava muito, foi totalmente ali dela. Então, um alicerce ali para mim. Tem muito do meu pai também. Então, é uma pessoa que eu me inspiro, por exemplo, na questão do risco. Então, ele tomou um risco ali, eu vou ter um filho e eu vou proporcionar o melhor ensino possível para ele. Mas para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair para viajar. Eu não sei se eu vou voltar. Eu não sei na onde que eu vou dormir, por exemplo. Será que o pessoal vai me dar carona? Então, tem muito dessa parte. Foi um período ali que eu, por exemplo, eu não faria. Se fosse eu ali na tomada da decisão. Então, é algo que essa tomada de risco e até essa comunicação. Eu nunca vi uma pessoa com tanta facilidade para se relacionar. Então, ele fica ali na parte de peças de carro, né? É representante comercial, viaja de uma cidade para outra. Hoje em dia está muito bem já. E aí, pegava aquele cara chucrão, então, da autopeça ali da tua cidade, chegava e falava, e dava risada, e zoava junto. Então, nessa parte de relacionamento também foi que me ajudou bastante. E pensando nessa parte de tomada de risco. Então, botar a cara, se arriscar ali. Não, você tem que fazer? Então, você vai fazer. Não tem essa, você não tem outra opção, entendeu? Então, toda vez que eu vou encarar um novo desafio, por exemplo, eu falo muito com ele. Porque ele me traz ali os dois lados. Então, ó, vai acontecer isso, mas você está disposto a chegar nesse ponto? Então, você está disposto a abrir mão de tal coisa, entendeu? Então, é uma pessoa que me ajudou bastante. Entrando mais... O meu avô também. O meu avô, então, com esse perfil, eu falo que ele optou por seguir em montar uma família, né? Então, esse foi o propósito dele aqui no mundo. Nessa passagem que ele teve. O propósito dele foi montar uma família, foi dar tudo ali para eles, proporcionar todas as experiências possíveis ali. E só que se ele fosse com outro propósito, se ele tivesse ali, vamos supor, vou fazer dinheiro, vou ser empreendedor, ele era um cara muito inteligente. Então, mesmo sem um ensino, sem uma base, eu aprendi várias coisas com ele, mas não é nem questão técnica, mas às vezes de tomada de decisão ou coisas desse tipo. Então, foi uma pessoa também que eu levo, que eu trago comigo. E até hoje em dia, no Guilherme, por mais que seja 10 meses, mas tem um pouquinho de Lara. Então, a Lara, minha namorada, me ajudou muito nesse período. Então, até em questões da parte da convenção, vou subir no palco, o que eu vou fazer? Vamos treinar? E até percepção, visão de mundo. Então, foi uma pessoa que me trouxe ali uma leveza na vida. Uma pessoa que me fez olhar para o mundo de uma outra forma. Então, não só ali, às vezes você cai na rotina no dia a dia, não é nenhuma questão porque eu quero. Ou porque a gente não consegue ver ou só enxerga as coisas pelo lado negativo. Mas, às vezes, do dia a dia, você nem percebe que você está ali, né? Então, foi ali um toque de sutileza, de leveza, de alegria que faltava, assim, para ser o Guilherme de hoje em dia. Muito legal, porque, assim, o relacionamento de vocês, ele transparece muito das coisas que você falou desde o começo desse episódio até agora, né? É muito leve, é muito calmo, é muito bonito a forma como vocês... Eu acho que eu nunca cheguei a compartilhar isso com vocês, mas eu acho muito bonito a forma como vocês se alegram com a conquista do outro, como vocês estão juntos sempre. Eu falo, gente, o casal que mais vive de amor no universo. Mas é muito bonito. E você falando aqui agora, realmente acho que não tem como pensar que não é real. Algo nesse sentido. Sim. E caminhando aqui para o final, eu queria entender também com você para onde você sente que o Guilherme está indo agora. Qual vai ser a próxima entrega do Guilherme? O Guilherme, ele pensa muito. Então, sempre tentando pensar ao máximo à frente, cenários, possibilidades. O que eu tenho para mim como certeza. Então, focado mais ali no lado pessoal. É uma pessoa que quer casar, que quer montar uma família, então que quer ter a segurança e quer proporcionar tudo que eu consegui até hoje em dia, eu quero proporcionar o dobro para meu filho, o triplo ali. Então, eu sempre tive essa vontade de ser pai. É uma das coisas que eu tenho, vamos dizer assim, um propósito da minha vida. Então, eu acredito que seja esse um dos pontos. A parte do casamento, essa parte ali, é uma questão que eu estou muito bem decidido, entendeu? Então, é algo que eu já tenho Lara, certeza. vem aí.
Então, é algo que eu já tenho a total certeza que vai acontecer. Agora, em relação a trabalho, por exemplo, ramo profissional, aí fica um grande não sei. Então, é algo que eu tenho comigo que seguir no delivery é uma das decisões que eu acredito que já está tomada também. Então, é um caminho que eu vou seguir. É um mercado que está em muita expansão, então hoje eu tentei não falar de número, não falar de nada assim, mas é um mercado em que você vê uma startup, que é o iFood hoje em dia, então, que cresceu tanto, assim, já está na vida dos brasileiros. E o que eu posso fazer de novo? É um pessoal que usa muita inteligência artificial, por exemplo. Então, é até um pessoal bacana de você estudar. O que eu posso trazer de inovação? Eles viram ali uma oportunidade no mercado e solucionaram. Então, hoje em dia, você quer crescer na vida, vê um problema e traz a solução. É o jeito mais fácil, o jeito mais simples de você crescer, de você montar o seu negócio, de você ganhar destaque em uma empresa. Então, eu acredito que seguir nesse ramo também já é uma certeza que eu vou ter, né? Mas, principalmente, eu acredito que transformar a vida das pessoas. Então, hoje a gente está montando uma equipe. Eu tento sempre estudar, tanto para a minha parte técnica é muito boa, então é algo que eu tenho uma facilidade muito grande, mexer com ali na plataforma, por exemplo. É algo que hoje em dia eu consigo desenrolar muito fácil. Mas, por exemplo, para eu conversar com as pessoas já era mais difícil antigamente, foi algo que eu desenvolvi. E para gerir uma pessoa, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer no escritório para deixar a vida de todo mundo melhor? Então, a questão da convivência. Eu acredito que vem muito disso. Então, tanto um crescimento meu pessoal e profissional, mas sempre pensando nas pessoas ao redor. No todo. Eu acho que você sempre tem que ter esse equilíbrio ali. Então, não adianta nada você ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se você não sabe lidar ali, não dá certo. Se você pensar só no seu próprio umbigo. Exatamente. E aí a gente pega um exemplo de futebol. O time do Real Madrid, os Galácticos. Então, só tinha estrela. Não deu certo, não ganhou nenhum título. Então, era para ganhar de tudo. Não ganhou quase nada. E aí, a mesma coisa você pode aplicar numa empresa. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se juntar um monte de inteligente que não se fala, não conversa, não vai dar certo. Você tem que ter essa troca, tem que ter essa sinergia. E eu acredito que esse movimento não adianta só vir de fora. Então, não adianta só as pessoas virem até você, sendo que você não está aberto. Então, acho que você também tem que ter esse jogo ali, né? E acredito que seja isso. Muito bom, muito bom. Eu me surpreendi agora. De fato, eu sempre brinco, eu sou cria da administração pública. Então, realmente, eu acho que é essencial isso, de olhar para as pessoas, entender também as pessoas, quem são, como são, porque somos diferentes, e entender que você pode aprender com elas, ouvir e também ensinar em muitos momentos. Assim, Gui, eu queria super te agradecer, de verdade, por ter topado o nosso convite, por ter vindo falar um pouco mais do Guilherme, que eu acho que isso é muito importante, a gente preza muito por isso, conhecer as pessoas de fato, justamente para cada vez mais poder auxiliá-las e poder, através da sua história, fazer com que outras pessoas sejam auxiliadas também. Muito, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, queria agradecer muito pelo convite também, então, foi um desenvolvimento que você não acha em nenhum lugar, né? Então, é algo que você trouxe, você meteu a cara, e aí eu só tenho que te parabenizar. É uma profissional excelente, viu, turma? E não só profissional, mas pessoal também. Então, é uma parceria que a gente desenvolveu ao longo do tempo, né? No começo, nem conversava direito, mas aí é a tal da convivência. Então, foi muito importante. Várias coisas do dia a dia que eu pego ali com você, que boto em prática. Então, às vezes, até que eu pego e me espelho em você. Então, muito obrigado e meus parabéns pelo Pod Café. Iniciativa incrível, viu? Muito obrigada. Gente, esse foi o episódio, mais um dos nossos episódios do Pod Café. Como vocês viram aí, tá demais. Eu sou suspeita de falar porque tá demais mesmo, só gente bacana. Se eu puder deixar para vocês aqui uma dica hoje, acho que de tudo que a gente conversou aqui bota a cara, meu filho, bota a cara. Mas não tira os pés do chão. Mas bota a cara. Às vezes a gente passa tempos e tempos e tempos pensando no se. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas não tem como dar certo se você nem tentou. E não tem como dar errado também se você nem tentou. Então, de tudo, tente e também aproveite as pessoas, o tempo delas, o seu próprio tempo, a sua vida. Né? As coisas mudam. Uma das coisas que a gente conversou aqui hoje é que tudo muda muito rápido.
tudo é muito inconstante, muito incerto, né? A gente pode ter certeza de algumas coisas, mas ao mesmo tempo a certeza não é certeza. Então aproveite seu tempo, aproveite seus amigos, aproveite sua família, aproveite você. Beleza? Te vejo no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Um beijo.